Leite. 6h29, foi um jogo bem pegado, mas foi muito bom ontem, Botafogo e Palmeiras, né, Felipe Melo? Melhor pro Botafogo. Melhor pro Botafogo, infelizmente, mas tudo bem. Felipe Melo, bom dia. Tudo bem, bom dia, Sil, bom dia pra todo mundo. Ontem o Palmeiras jogou fora de casa contra a equipe do Botafogo, num jogo que, é bom dizer, antes de começar, teve um clima hostil no estádio Newton Santos, uma rivalidade meio que forçada da torcida do Botafogo e da direção do Botafogo para com o Palmeiras. Inclusive com um fato a se lamentar, torcedores do Botafogo penduraram ali uma espécie de um boneco da Leila Pereira e do Edinaldo Rodrigues enforcados em um local no Rio de Janeiro, próximo à passarela ao setor sul do Newton Santos, ali bem próximo ao estádio. Lamentável. Lamentável esse clima hostil, né? A Leila Pereira, inclusive, nem foi até o estádio do Botafogo por precaução, né? Porque esse clima que foi criado em relação a tudo que aconteceu no ano passado com o Botafogo perdendo o título para o Palmeiras e aquele jogo de virada e tal, ficou muito evidente nessas manifestações dos torcedores do Botafogo e algo que o Botafogo até repudiou o clube depois publicando uma nota, assim como a presidente Leila Pereira. Então o clima já era muito hostil para esta partida e o Botafogo fez um jogo muito bom, né, contra o Palmeiras. O Everton, inclusive, foi o melhor jogador em campo, eleito o melhor jogador da partida, fez grandes defesas, mas o Palmeiras também teve oportunidades. O Flaco Lopes desperdiçou uma chance na cara do gol, né, que se ele faz aquele gol, muda o rumo da partida. E o gol do Botafogo saiu no segundo tempo. E já o goleiro na reta do final. John foi muito bem também. O goleiro John também fez grandes defesas, mas o gol do segundo tempo, ali numa falha do Piquerez, o cruzamento na área e a bola sobrou no pé do artilheiro, o Tiquinho Soares, para fazer o gol da vitória do Botafogo. Resultado justo, acho que o Botafogo foi um pouco melhor que o Palmeiras, mereceu a vitória. Agora fico triste com este clima hostil criado, principalmente contra a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, algo que a gente não espera que aconteça aqui, que não tenha a mesma proporção na partida de volta que vai acontecer aqui no Allianz Parque. Aliás, as duas equipes voltam a jogar antes disso, né? Porque tem Libertadores da América e Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar já no mês de agosto pela Libertadores da América, fase de oitavas de final da competição. Bom, sobre a classificação, o Botafogo segue líder do campeonato, só que ele aumenta a diferença para o vice-líder Palmeiras. Então, a diferença era de saldo de gols, agora é de 3 pontos. O líder é o Botafogo com 36 e o Palmeiras, o vice-líder, com 33 pontos no Campeonato Brasileiro. Ontem também tivemos a vitória do São Paulo. Muito bem, o São Paulo, com o técnico Zubeldia, venceu o Grêmio por 1-0 num jogo duro, jogo difícil. O São Paulo conquista a vitória jogando em casa. E um fato ali para se lamentar, a ausência do Alisson, o meia do São Paulo, que sofreu uma ruptura no tornozelo direito, vai fazer uma cirurgia nesta quinta-feira, um lance de uma fratura que aconteceu no segundo tempo, sozinho ali, ele foi cortar uma bola e acabou tendo a infelicidade, e o Alisson eu acho que o principal jogador do São Paulo na temporada e provavelmente não volta a jogar nesse ano, só na próxima temporada. Então ele prendeu a perna direita sozinho no gramado, foi substituído e agora vai ser operado ainda nesta quinta-feira. Vitória que deixa o São Paulo na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, a 6 pontos do líder, que é o Botafogo. Ontem também tivemos a vitória do Vasco da Gama, 1-0 contra o Atlético Goianiense fora de casa. Que grande recuperação do Vasco, hein? Desde a saída do técnico, o Vasco da Gama emendou 4 vitórias consecutivas. E o Vasco chegou a 23 pontos, está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, já se afasta ali da parte de baixo da tabela. Quem está mergulhado ali na parte de baixo da tabela é o Vitória, que perdeu ontem para o Fortaleza por 3-1 e segue ali na cola, junto com o Corinthians, né? O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 15 pontos, assim como o Timão, que também tem 15 pontos. Foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, lembrando que a gente não teve jogo do Flamengo nesse meio de rodada, porque o Flamengo ia enfrentar o Internacional. O Internacional jogou pela Copa Sul-Americana, então esse jogo não aconteceu. E não tivemos a partida do rubro-negro do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Pela Série B. Ontem na Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu por 4-1 para o CRB
e entrou na zona de rebaixamento. Um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, mas o CRB estava ali na parte de baixo da tabela e acabou roubando a posição do Botafogo. Tivemos ainda Operário 2, Goiás 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B ontem. Hoje, o Santos joga contra o Vila Nova, duelo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, Vila e Santos, às 8 horas da noite em Goiânia. E às 9 horas, hoje, Novo Horizontino e Chapecoense pela Série B do Campeonato Nacional. Você falou da Sul-Americana? Quais jogos de ontem? Vamos lá. O Bragantino jogou ontem pela Sul-Americana e empatou fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, tudo igual, Bragantino e Barcelona 1-1. Fato lamentável, né, do goleiro do Barcelona do Guayaquil, só te interrompendo um pouquinho, Felipe, porque ele morreu no final de semana, um goleiro de 20 anos, ele tinha sofrido um acidente doméstico, caiu no banheiro, bateu a cabeça, né, foi ao hospital, mas acabou falecendo, infelizmente. Inclusive a partida poderia ter sido adiada, né, mas no final das contas aconteceu e é um fato que foi comunicado na terça-feira, a morte do goleiro da equipe do Barcelona. Tivemos ainda Boca Juniors Independente Del Valle 0-0. Hoje o Cuiabá entra em campo às 7 da noite contra o Palestino, fora de casa, e o Atlético Paranaense também joga fora de casa lá no Paraguai contra o Cerro Porteño. Ainda hoje, LDU de Quito e Always Red jogam também pela Copa Sul-Americana nessa fase de repescagem. Fechou? Não. O que mais tem? Vamos falar da Copa do Brasil? Vamos. Hoje tem o sorteio da Copa do Brasil, que será realizado às 2 da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro. 16 equipes estão nessa fase da Copa do Brasil. A gente tem o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Vasco. São os times que estão classificados para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio vai definir o mando de campo e o adversário, né? Então, não teremos ali restrições de adversários. Poderemos, por exemplo, ter um Palmeiras e Corinthians nessas oitavas de final. Ou quem sabe um Fla-Flu, ou ainda um Atlético Mineiro jogando ali contra o Grêmio, enfim. A gente não tem nenhuma restrição de confrontos, nem de clássicos, portanto, às 2 da tarde hoje o sorteio da Copa do Brasil da fase de oitavas de final. Obrigado ao Felipe Melo, hora da nossa consulta diária aqui no Pulo do Gato. Vamos para o consultório do programa.